Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 2, Prática na Vida Cotidiana, e nós hoje vamos dar continuidade ao item que estávamos estudando na semana passada, cujo título é Emoções Perturbadoras. Né? Vocês se lembram que semana passada, estudando esse tópico, nós vimos o trecho aonde o Lama fala de todas essas emoções perturbadoras e onde ele aponta a ignorância espiritual, né? Ou seja, a ignorância da nossa verdadeira essência, como a causa de todas essas emoções que tanto perturbam o nosso íntimo, né? E que dentro do budismo são listadas como o orgulho, a inveja, o apego, a carência, a raiva, a obtusidade mental e a competitividade, né? E hoje, a gente dando continuidade ao estudo desse tema, nós vamos abordá-lo agora a partir da ótica da motivação correta, né? Ou seja, dentro da prática espiritual, quando qualquer pessoa, né, que se dedique a uma prática espiritual precisa estar muito atenta à construção de uma motivação interior que aponte de fato para uma evolução espiritual, né? Então a motivação ela é como se fosse o alicerce da nossa caminhada espiritual, né? Se nós não tivermos esse alicerce bem firmado, com clareza, se nós não entendermos que o caminho espiritual não necessariamente vai promover para nós, algumas vezes, as felicidades mundanas que a gente deseja, mas que sim vai nos libertar das obscuridades mentais que não permitem que a gente tenha acesso àqueles tesouros imperecíveis que Jesus fala que as traças não roem, a ferrugem não come, né? Se nós não entendermos isso, né, que a busca espiritual, ela precisa ser muito bem cuidada para que ela não se deteriore num materialismo espiritual, né? A gente vai ter dificuldades na nossa prática, né? A gente vai ter dificuldades num correto entendimento dos ensinamentos espirituais, inclusive do próprio Evangelho, né? E aí o Lama, falando sobre isso, ele diz aqui, ó, o que define nossa prática espiritual é a motivação, nossas dificuldades e ser capazes de beneficiar os outros. Uma etapa desse processo é liberar as 6 emoções perturbadoras. Se nos aproximamos de qualquer prática espiritual com emoções perturbadoras, contaminamos tudo. Mas se buscamos a melhor forma de trazer benefícios relativos e absolutos aos seres, isso é prática espiritual verdadeira e transforma a nossa vida. É o que fazem os bodhisattvas, seres que se movem impulsionados unicamente pelo desejo de beneficiar os outros. Então, olha só, pessoal, o primeiro ponto que o Lama está destacando aqui é que se nós entramos num caminho espiritual com a nossa mente contaminada pelas emoções perturbadoras, nós vamos acabar contaminando o nosso próprio caminho. Um exemplo disso é assim, digamos que eu de alguma forma tenha conseguido me tornar uma pessoa menos orgulhosa, né? Aí o que pode acontecer? Pode ser que eu comece a me orgulhar de eu ter me tornado menos orgulhoso, percebem? Ou seja, ó, tá vendo? Eu já não sou igual a essas pessoas aí, olha só. E isso é um orgulho, né? Os mestres dizem que é preciso a gente ter muito cuidado com o orgulho espiritual, porque ele é muito sutil, né? Ele se manifesta de uma forma que às vezes a gente não percebe. Um outro exemplo seria assim, digamos que eu, por exemplo, estou me dedicando bastante ao estudo do Evangelho, à prática da caridade, eu vou ao centro, né? Aí estou lá no centro ajudando na fila de passe, né? E alguém fura a fila do passe, né? Algum praticante mais esperto fura a fila do passe.
E aí eu tenho uma explosão de raiva, por exemplo. Chego lá, rapaz, como é que pode? Como é que você não está vendo? Não, não pode furar a fila, vem cá, com uma certa brutalidade, com uma certa indelicadeza, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou contaminando a minha prática espiritual, né, com uma emoção perturbadora, percebem? Então o que a gente tem que entender é que quando a gente entra no caminho espiritual, o nosso grande foco tem que estar no nosso mundo interior. Então, por exemplo, nesse exemplo da fila do passe lá no centro, né? Aquela hora em que eu percebi que alguém tentou ser esperto e furar a fila do passe, e eu tenho que também estar atento para o fato de que dessa emoção perturbadora, dessa raiva, né? Dessa coisa de eu falar, poxa, como é que pode um sujeito dentro do centro espírita, né, praticando uma atitude dessa? Eu tenho que estar atento para isso, percebem? Para que eu diga, não, eu tenho que intervir na situação como um legítimo discípulo de Jesus, ou seja, com um objetivo educativo, com um objetivo de melhora, com um objetivo de correção e não de punição. Percebem? Isso estar com a motivação correta, né? Que é a motivação de, antes de qualquer outra coisa, me melhorar, né? É a motivação de, antes de qualquer coisa, superar as minhas próprias imperfeições, antes de julgar outros, antes de julgar os atos dos outros. Ok? Então, com isso a gente evita que a nossa prática espiritual fique contaminada, né? E o Lama segue dizendo, eles que são aí no caso os bodhisattvas na linguagem budista, sattvas é ser, bodhi é luz ou iluminação. Então bodhisattvas são aqueles seres que estão buscando a iluminação, que querem se iluminar, que querem se purificar, que querem superar suas imperfeições, né? Então esses seres, né, os bodhisattvas, eles não estão presos em jogos mentais, eles têm sabedoria. Nós construímos coisas duais e buscamos felicidade desse modo, mas eles sabem que tudo que é construído em uma semana, um mês, um ano, uma vida, se desmancha. Por isso, os bodhisattvas manifestam desapego em relação às circunstâncias dos 6 reinos da vida. Então, olha só, um ponto importante para nós observarmos, né? Esses seres, que é o que nós desejamos ser, né? O que nós desejamos ser são esses seres que buscam a luz, que em sânscrito se chama bodhisattvas, né? Então, esses seres que nós desejamos ser, eles manifestam desapego em relação a tudo, inclusive em relação à sua própria prática espiritual. Então, voltando ao exemplo lá do centro espírita, né? Na hora em que eu percebi algum frequentador do centro tentando furar a fila do passe, né? Eu, ao invés de me conectar com algum desses reinos da roda da vida, que no caso seria o reino da aversão, né? Da aversão à atitude que está sendo praticada por um frequentador do centro, eu procuro me contactar com a energia da compaixão, ou seja, como eu posso ajudar esse ser a ver que a sua atitude, sobretudo dentro de uma casa de oração, não é adequada, como que eu posso ajudá-lo a se melhorar, né? E para que eu pratique essa ação, eu preciso estar desapegado até da própria construção, digamos assim, mental que eu fiz, né? Construção mental essa que diz assim, poxa, dentro de um centro não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É verdade, tem algumas coisas que são inadequadas para serem praticadas dentro de uma casa de oração, mas eu não posso estar apegado a isso ao ponto de me tornar agressivo com alguém que não siga as regras, percebem? Não sei se vocês estão percebendo onde é que eu estou querendo chegar nessa questão aqui, ó. É para nós aprofundarmos de forma interior, né? Nos aprofundarmos em nosso interior e perceber que muitas vezes a gente achando que está praticando uma atitude caridosa, né? Como essa, por exemplo, de ali estar controlando a fila do passe, mas sem perceber que eu estou sendo rude com as pessoas, né? Eu achar que eu estou praticando caridade, quando na verdade eu estou dando vazão ao meu apego às regras que eu acho que as pessoas têm que sentir. Entendem isso?
Então, o praticante espiritual verdadeiro, ele não pode ter essa rigidez mental. Ele tem que ter maleabilidade mental para lidar com as situações do jeito como elas se apresentam, sem se desequilibrar. E o Lama segue dizendo: como vimos, existem motivações que levam a experiências de felicidade, ainda que impermanentes e dependentes de objetos. E o grande segredo é a generosidade. Existem motivações que trazem felicidades para uns e malefícios para outros, como certas posturas espirituais ou filosóficas limitadas. Por exemplo, posturas espirituais, filosóficas e espirituais limitadas seria a atitude da igreja na Idade Média com a Inquisição. Aquilo é uma postura espiritual limitada, porque a postura espiritual verdadeira, ela abraça todos os seres sem exceção. Ela não tem limitações, né? E na Idade Média, o que a igreja fez? Aqueles que não seguiam os dogmas da igreja ou que não praticavam a espiritualidade nos moldes que a igreja católica achava que deviam praticar, eles eram queimados em fogueiras até, inclusive, né? Ou seja, é isso que o Lama está chamando aqui de prática espiritual limitada, né? Por quê? Porque a verdadeira prática espiritual, ela não coloca limites, ela não diz assim, em que sentido? Ela não é sectarista, né? Ela não diz assim, quem não seguir a minha religião vai para o inferno, por exemplo, como algumas seitas costumam dizer, né? Então isso não é prática espiritual legítima, isto é espírito de seita. Sectarismo é uma coisa, seita é uma coisa, religião é outra. Religião, como o próprio nome está dizendo, ela religa, né? Ela junta, ela não separa, né? E o Lama segue dizendo: existem também felicidades sutis associadas à música, ao relaxamento, à meditação de tranquilização. Todas essas motivações são pré-budistas, porque a felicidade termina quando a impermanência se manifesta. Então olha que coisa interessante. O Lama está dizendo aqui que mesmo essas felicidades sutis, por exemplo, quando a gente ouve uma música de relaxamento, né? Quando a gente faz uma meditação e se sente tranquilo, né? Elas são realmente felicidades sutis, né? Elas dizem respeito ao nosso mundo interior. Mas o que acontece? Elas também têm a sua impermanência, elas também são impermanentes, né? Quando eu saio da minha postura de meditação, a minha mente vai tender a voltar ao seu modo de operação ordinário, né? Quando eu paro de ouvir a minha música de relaxamento, a tendência é que eu volte a tensionar a minha mente e meu corpo. Então, o que o Lama está chamando a nossa atenção? É que a gente curta todas essas felicidades impermanentes sem nenhum problema, não há nenhum pecado em curtir isso, mas não nos apeguemos a elas, né? Por quê? Porque se a gente se apegar a elas, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer igual eu vi uma vez um praticante budista falando, né? Que ele estava praticando uma meditação de tranquilização e alguém o interrompeu e ele teve uma explosão de raiva. Né? Como que me interrompe aqui na minha meditação? Eu estava tão bem, né? Então o que significa isso? Que o apego dele ao próprio estado meditativo estava gerando um obstáculo mental que não permitia que ele pudesse lidar com sabedoria com a situação de alguém que talvez até sem intenção interrompeu a prática meditativa dele, percebem? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A gente não deve se apegar nem mesmo àquilo que nós achamos que é bom, né? Por isso que lá em cima também o Lama falou sobre essa felicidade, né? Que é uma felicidade dual, né? Ou seja, mesmo essa felicidade da meditação de tranquilização, ela está presa na dualidade. Qual é a dualidade? Eu tenho meu estado meditativo e eu tenho meu estado que é o estado fora da meditação. Se eu não consigo transcender essa dualidade, aceitando o fato de que eu não posso estar o tempo todo em postura meditativa, eu vou ter problemas, né? Por quê? Porque eu vou brigar com as pessoas porque elas estão atrapalhando a minha prática espiritual. E aí o Lama vai dizer quando é que começa o caminho budista. E ele diz assim: o caminho budista começa quando percebemos que estamos aprisionados pelas 6 emoções perturbadoras
que produzem impulsos que não conseguimos controlar, o que nos leva a praticar as 10 ações não virtuosas, gerando sofrimentos imediatos e futuros num ciclo incessante. Isso nós estudamos bem detalhadamente na semana passada, lembram? Né? Ou seja, por exemplo, a emoção perturbadora da raiva pode nos levar a praticar a ação não virtuosa de matar. Ainda que seja em pensamento, mas pode, né? A gente, por exemplo, desejar a morte de alguém, né? Porque se desejar a morte de alguém, por exemplo, quando eu digo assim, não quero mais nem ver essa pessoa na minha frente, de uma certa forma eu estou matando essa pessoa mentalmente. Eu estou praticando a ação não virtuosa de matar, né? Porque eu não quero mais que a cara dela apareça na minha frente, porque toda vez que eu olho para ela, ela desperta em mim sensações desagradáveis e sentimentos que eu não quero ter, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? E aí o Lama diz, se conseguirmos liberar o orgulho, todos os seres ao nosso redor se beneficiam e nossa relação com eles melhora. Isso acontece também com a inveja, o desejo e o apego, a obtusidade mental, a carência e a raiva-medo. Então aqui ele já começa a mostrar que quando a gente realmente entra no caminho espiritual para valer, a gente percebe que o que a gente tem que mudar não é as coisas lá fora. A gente tem que mudar é aqui dentro. Porque, por exemplo, se eu me livro da inveja, que gera competitividade, por exemplo, quando eu me deparar com alguém que conseguiu algo que eu desejava conseguir, mas eu não consegui, se eu tiver me libertado da inveja, eu não vou ter o sofrimento e a aflição que uma inveja provocaria em mim, percebe? A mesma coisa com a raiva, né? Se eu aprendi a purificar a raiva, se eu superei a raiva, né? Eu vou conseguir lidar com qualquer situação que num primeiro momento seria aversiva para mim, me despertaria essa sensação de querer voar no pescoço da pessoa, eu não vou mais ter esse tipo de aflição também, sabe? Não vou querer agredir ninguém, não vou querer bater em ninguém, por quê? Porque eu superei a raiva, percebem? Então, eu superando as emoções perturbadoras, significa o quê? Que todas aquelas circunstâncias que poderiam promover em mim um sofrimento mental correspondente àquela emoção, elas não vão mais promover esse sofrimento. O que significa isso? Que eu adquiri uma paz e uma felicidade permanente, né? Por exemplo, a paz que brota do desapego, né? Se eu consigo me desapegar das coisas materiais, por exemplo, né? Significa que eu não vou sofrer mais quando, por exemplo, aparecer uma infiltração na minha casa, quando baterem no meu carro, né? Quando roubarem o meu notebook, né? Por quê? Porque o que me provocava sofrimento não era a perda da coisa em si, mas era o apego que eu tinha a ela, percebem? Então a superação das emoções perturbadoras é o que de fato caracteriza um avanço efetivo e real no caminho espiritual, né? E aí o Lama segue dizendo, no momento em que liberamos as 6 emoções perturbadoras, surge uma felicidade que automaticamente beneficia a todos. É lógico, né? Porque imaginem vocês como é bom viver ao lado de alguém que não tem raiva, que não tem apego, que não tem inveja, que não tem carência, né? Que não fica o tempo todo, né? Ó, você precisa me dar atenção, ó, por favor, olha para mim, ó, não sei o que, ó, né? É maravilhoso viver perto de uma pessoa que não tem essas características, né? Que esteja mais preocupada com o outro ou com o benefício que ela pode trazer ao outro do que propriamente com a satisfação de seus próprios desejos, né? Então é isso que o Lama está dizendo, né? Quando a gente se libera das emoções perturbadoras, a gente gera uma felicidade interior dentro de nós, porque a gente não sofre mais com raiva, nem com carência, nem com medo, etc. Mas ao mesmo tempo também a gente traz alegria para os outros, porque passa a ser uma boa coisa conviver com alguém que superou essas coisas, né? E que, portanto, tem um olhar mais compreensivo, mais tolerante, mais paciente com aqueles que o cercam, né? E aí, o Lama segue dizendo, não é um benefício arrancado de alguém ou algo que em seguida temos que devolver. Ou seja, se eu superei uma imperfeição minha, eu não precisei tirar nada de ninguém. Foi um trabalho interior. É algo que eu ganho, né?
que eu conquisto sem dar prejuízo a ninguém. Olha que maravilha, né? Não só não dou prejuízo, como eu disse agora há pouco, ainda trago benefício para aqueles que me cercam. Porque a paz interior que eu conquisto, eu transmito para os outros, né? Porque a energia é uma linguagem universal, né? Que comunica tudo aquilo que a gente tem no nosso interior, né? E o Lama segue dizendo: tampouco é impermanente como o que podemos comprar ou fazer com o nosso trabalho, né? Então, por exemplo, ninguém pode nos roubar a conquista que nós tivermos de ter superado, por exemplo, o orgulho, né? É por isso que Jesus diz que esses são os tesouros que as traças não roem, a ferrugem não come e os ladrões não roubam, né? São tesouros internos, né? Então eles têm, e por serem internos, eles são também eternos, né? Eles têm essa característica de não estarem sujeitos à impermanência e ao tempo. É um benefício que está além da vida e da morte, do espaço e do tempo, da esperança e do medo. Ao reconhecer isso com o coração, surge a decisão forte e estável de nos libertarmos, motivação indispensável para começar a receber os ensinamentos budistas. Percebem? E eu diria, aqui nós estamos estudando isso no contexto de um texto budista, mas isso se aplica ao Evangelho também, pessoal. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, ele está falando desse caminho, né? Ele está falando daquelas pessoas, daqueles discípulos que entenderam que o verdadeiro caminho espiritual é esse de superação das nossas imperfeições, porque quando nós superamos nossas imperfeições, nós trazemos benefício não só para nós, mas nós trazemos também para os outros. Porque se eu me torno uma pessoa mais paciente, eu vou me tornar mais tolerante com o outro. Se eu sou desapegado, eu já vou conseguir conviver melhor com aqueles que pensam diferente de mim, porque eu não me apego mais às minhas ideias, aos meus pensamentos, né? Então, a essência do ensinamento que nós aqui estamos agora concluindo é de que a motivação correta no caminho espiritual é aquela onde os nossos olhos se voltam para dentro de nós mesmos, para a superação de nossas próprias imperfeições.